Olá, mano. Nesse vídeo, o professor da USP, Daniel Vanzella, vai estar explicando o que são buracos negros. Esse conteúdo vai ser dividido em duas partes, a parte clássica e a parte quântica. Cada parte vai ter um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente começa vendo o aspecto clássico dos buracos negros. Então a ideia é explicar um pouquinho do que é um buraco negro, né? Que é um objeto astrofísico. Hoje em dia é difícil você explicar muitos dos fenômenos que são observados em astrofísica sem fazer uso desses objetos, que são os buracos negros. A previsão, buracos negros são objetos cuja a explicação, né, da existência deles e a previsão da existência deles é devido à relatividade geral, a teoria da gravidade que foi elaborada por Einstein em 1915, e que trata a gravidade como sendo uma curvatura da geometria do espaço-tempo. E os buracos negros são as regiões do espaço onde essa curvatura é levada ao limite extremo, inclusive lá dentro dele chegando até numa linguagem mais, mesmo que imprecisa, só que mais visual, chegando até a rasgar, né, esse tecido do espaço-tempo lá dentro dele, de tamanha é a curvatura provocada nesse tecido do espaço-tempo. Então, em princípio, a resposta rápida do o que é um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar daquela região, porque a luz também sente, né, os efeitos da gravidade. Já que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo e tudo que nós conhecemos se desenvolve, se desenrola, se propaga no espaço-tempo, então qualquer coisa que a gente conhece sente gravidade, né? É sujeita à gravidade e a luz não é uma exceção. E se você tiver uma região com um campo gravitacional muito intenso, provocado pelo quê? Um acúmulo muito grande de matéria, de energia numa região, você consegue produzir uma gravidade tão intensa que vai chegar a um ponto no qual nem mesmo a luz consegue escapar daquela região e, portanto, se você estiver afastado daquela região, você não vê absolutamente nada vindo dela, porque se a luz não consegue escapar, nada mais consegue, e, portanto, se cunhou esse nome, né, meio bastante sugestivo, chamado de buraco negro. Então, a aparência tridimensional de um buraco negro, né, vocês poderiam imaginar, seria realmente algo, né, num caso simples, pelo menos, seria algo... Se eu tivesse um fundo para observar esse buraco negro no céu, um fundo claro, né, eu veria realmente uma bola negra, uma região de onde nada estaria saindo nem mesmo luz. Mas é evidente que não é tão fácil assim você detectar um buraco negro visualmente, porque o nosso fundo de observação não é branco, mas é negro, que é o céu. Então vocês já podem imaginar que não vai ser tão fácil assim observar um buraco negro se ele estiver isolado. Mas felizmente, muitas vezes, devido à sua intensa atração gravitacional, ele não está isolado, mas ele tem uma estrela companheira orbitando ele. Então você acaba vendo, como você acaba detectando o buraco negro nesse caso, você veria uma estrela orbitando um ponto que você não está enxergando o que tem ali, certo? E pela órbita da estrela você pode calcular qual deveria ser a massa concentrada naquela região em torno da qual a estrela está girando, e você às vezes chega à conclusão que, sei lá, aquela região que você não está vendo nenhuma luz saindo dali pode ter a massa de alguns sóis, né? Ou de milhões de sóis, ou de bilhões de sóis, e ainda assim não tem nenhuma matéria, nenhuma luz saindo daquele lugar. E nesse caso, a coisa mais conservadora que a gente pode imaginar, de acordo com as teorias científicas que a gente tem, é que aquilo seja um buraco negro. Esse tipo de observação que permite hoje a gente saber, ou a gente acreditar com boas evidências, de que no centro da nossa própria galáxia há um buraco negro com massa de 3,4, 3,7 milhões de massas solares, porque a gente consegue, com a tecnologia atual de observação, detectar as estrelas que estão lá no centro gravitacional da nossa galáxia, uma região bem pequenininha em termos astronômicos, e você observa várias estrelas orbitando o centro gravitacional da nossa galáxia, e o centro gravitacional da nossa galáxia não tem nada lá, não é um ponto brilhante, o que você poderia imaginar, né, de algo que tem vários sóis. Na verdade é uma região escura, né, que parece que recentemente conseguiram detectar algumas ondas de rádio vindo da região, mas não exatamente, né, não estaria vindo de dentro do buraco negro.
E você, por outro lado, você vê várias estrelas brilhantes orbitando um ponto lá que você não enxerga. E a velocidade dessas estrelas chega até da ordem de milhares de quilômetros por segundo. Tem uma estrela lá que passou perto desse ponto, que seria o centro gravitacional, que se conseguiu medir com que velocidade ela passou lá, e ela passou com uma velocidade de 1.500 km por segundo por aquela região. Então, com isso, você pode calcular que massa teria que ter naquela região para explicar aquelas órbitas, e você chega à conclusão que precisa ser mais de 3 milhões de massas solares concentradas numa região de onde você não vê absolutamente nada saindo. Então, de acordo com o melhor do nosso entendimento, aquilo só pode ser um buraco negro. E exemplos como esse, hoje em dia, a gente acredita não só que a nossa galáxia tem um buraco negro no centro, mas isso não é a exceção, na verdade essa é a regra. Nós acreditamos que em todas as galáxias haja um buraco negro supermassivo com massas de alguns milhões de massas solares ou até bilhões de massas solares nos centros das galáxias, e há outras evidências disso, porque na nossa galáxia, o nosso buraco negro lá do centro da nossa galáxia é relativamente quieto, porque não está engolindo matéria. Mas em outras galáxias você tem esse buraco negro central engolindo matéria, e nesse processo de engolir matéria, antes da matéria cair dentro do buraco negro, algumas delas escapam, e também é produzida radiação que pode escapar antes de realmente entrar no buraco negro, e a gente consegue detectar essa radiação, e isso é uma maneira é a maneira mais, digamos, consensual de você explicar alguns objetos que são observados, são chamados núcleos ativos de galáxias, seriam gigantescos buracos negros com rotação que estão engolindo, canibalizando matéria que tem disponível na região dele ali para engolir. Nesse processo, antes da matéria cair, ela emite matéria e radiação que a gente pode detectar com jatos que às vezes tem a ordem de grandeza do tamanho da própria galáxia. Bom, então tudo isso para dizer que buracos negros, por mais exóticos que eles possam soar, eles são usados em ficção científica, eles são o faz-tudo da ficção científica, é o grande tapete quando o autor quer fazer alguma coisa que soa impossível, é só colocar um buraco negro na história que o buraco negro faz de tudo, certo? Então, embora eles possam parecer extremamente exóticos, mas na verdade eles fazem parte do nosso entendimento do universo hoje em dia. A gente não conseguiria entender processos que são observados, observações que são feitas do nosso universo, sem recorrer a esses objetos. Então eles são reais, eles são realmente, fazem parte do nosso entendimento científico da natureza. E o que são? Bom, então eu dei a resposta rápida. Buracos negros são regiões onde a atração gravitacional é muito intensa, de onde nada escapa, certo? Como eles são formados? Bom, eles são formados nos estágios finais de morte de algumas estrelas. Então, quando a gente pega estrelas, elas têm um ciclo de vida, elas vão lá com a sua reação de fusão nuclear queimando, produzindo elementos leves, fundindo eles para elementos mais pesados, e isso gera como se fosse um cabo de guerra entre a gravidade da estrela tentando comprimir a matéria da estrela e a pressão gerada pelo calor dessa fusão nuclear, dá uma pressão para fora que sustenta então a gravidade. Só que a gravidade ela sempre vai estar lá, enquanto que a pressão gerada pela reação de fusão nuclear, uma hora vai ficar ineficiente, porque à medida que vai fundindo os elementos mais leves, como hidrogênio em hélio e depois hélio em outros elementos mais pesados, vai ficando cada vez mais difícil fundir esses elementos mais pesados, de maneira que a taxa de reação de fusão diminui e com isso então a gravidade começa a ganhar, certo? E esse é um processo altamente complicado, não é tão simples assim, mas o fato é a estrela passa por um processo bastante violento de explosão no final da sua vida e tem um resquício, então muita da matéria que compunha a estrela, as partes mais externas são ejetadas e é isso que vai acabar semeando os elementos pesados aí para depois formar planetas ricos em ferro, em carbono, em oxigênio, que depois vai dar origem à vida, pode dar origem à vida, mas ainda sobra alguma coisa, sobra um resquício do que era a estrela, da massa da estrela, muito compacto lá naquela região onde a estrela vivia, e o que sobra depende de qual é a massa da estrela progenitora, da estrela original.
E se a massa for muito grande, se a massa original era muito grande e, portanto, ainda sobrar uma massa de, sei lá, algumas 5, 10 massas solares naquilo que não foi ejetado, nada consegue sustentar, ela está tão compacta, de uma forma tão compactada, que nada consegue sustentar a força gravitacional gerada por ela e ela implode, não numa região pequena, mas de acordo com a teoria da relatividade geral, ela implodiria numa região de volume zero, que faria com que a densidade daquela matéria fosse infinita. E isso é como se rasgasse o tecido do espaço-tempo. Certo? E o que seria o buraco negro? O buraco negro seria uma região em torno dessa região de densidade infinita, né, ou quase infinita, que a gente não acredita que realmente vai ser infinita, mas o buraco negro não é só aquele lugar para onde foi toda a matéria. O buraco negro é uma região vazia praticamente em torno dessa singularidade, que é como é chamada essa região onde a densidade ficou praticamente infinita. O buraco negro é toda uma região em torno daquela singularidade que delimita até onde eu posso me aproximar da singularidade e ainda conseguir escapar, e até onde, se eu me aproximar, eu não consigo mais escapar e nem a luz consegue mais escapar. E o que sobra, na verdade, que a gente chama de buraco negro, é pura gravidade. Então não tem uma bola de matéria lá, tá certo? Não tem uma superfície, nada disso. É puro vácuo, praticamente, a não ser que esteja engolindo alguma matéria, mas essa matéria vai ser sugada lá para a singularidade. Mas o que é o buraco negro, na verdade, é uma região vazia de pura gravidade que, a partir com essa fronteira imaginária, que se você cruzar, você não consegue mais voltar. Dependendo do tamanho do buraco negro, você pode cruzar essa fronteira tem um nome, é chamada de horizonte de eventos. Você pode cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro e nem perceber. Certo? Então isso vai depender do tamanho do buraco negro. Para buracos negros pequenos, e quando se diz pequenos é com algumas massas solares, você perceberia, porque muito antes até de chegar antes até de cruzar o horizonte de eventos, você já começaria a sentir forças gravitacionais muito intensas no seu corpo. Mas se o buraco negro for um buraco negro muito, muito, muito grande, como esses supermassivos em centros de galáxias, de bilhões de massas solares, você pode cruzar o horizonte de eventos e sequer perceber que você cruzou. A diferença é que você nunca mais vai conseguir escapar e no decorrer de algum tempo finito você vai ser esmagado na singularidade. Toda a sua matéria vai ser esmagada na singularidade. O professor Vanzella fez sua graduação em Física na USP. Em seguida, ele fez um doutorado direto na Unesp e 2 pós-doutorados, um fora do Brasil e um no Brasil, aqui na USP. Atualmente, ele é professor no Instituto de Física de São Carlos, também da USP, e sua linha de pesquisa envolve principalmente cosmologia e teoria de campos em espaços curvos. Se você quiser saber mais, o currículo do professor Vanzella vai estar aqui embaixo na descrição. E não se esqueça que essa foi só a primeira parte do vídeo, a segunda parte vem com o aspecto quântico de buracos negros. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, porque assim a gente vai ficar sabendo que de fato o vídeo está sendo bem aceito. E aí a gente pode estar fazendo mais vídeos nesse sentido. Esperamos que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!